Não, vão até aproveitar, né? Porque na época que é não tão longe de nós, era uma outra noção de mídia que a gente tinha, né? Então, o acesso à informação, a troca de informação, ela tinha um outro formato. E agora, alguns dizem que veio para melhorar, né? Mas o que a gente percebe é que bagunçou um pouco mais, né? Porque se antes a gente tinha um contato mais direto com pessoas, de repente, que a gente conhecia, confiável, que a gente sabe que o que escreve tem a ver com o que a pessoa vive, etc. Hoje em dia você vê coisas vindo de pessoas duvidáveis, de moral duvidável, né? Fala uma coisa, mas faz outra. Então, tem gente, por exemplo, que fala: tome a vacina, estou te obrigando a tomar a vacina, mas eu mesmo não vou tomar. Então, tem esses ruídos, esses barulhos que virou a nossa comunicação, né? E aí, nesse sentido, Vantier, de que lugar que você está falando, por exemplo, quando você chama para essa conversa e que você levanta essa questão de retomada de autonomia, de retomada de horizontalidade, né, com relação aos recursos, às técnicas, de que lugar que você está falando? Você está falando isso como alguém que está preocupado consigo mesmo, ou alguém que está preocupado também com o seu entorno, porque entende que a saúde do indivíduo também depende da saúde social, como o Rogério bem mencionou, né? Que parece que está. Quando a gente pergunta hoje, como você está de saúde? A pessoa responde se ela está ou não está com dor no estômago, então. Ah, então estou bem, estou com dor de barriga, estou mal, não estou bem em saúde. E não se fala nesse âmbito mais alargado, como o Rogério mencionou, né? Então, onde te toca, Vantier? De que lugar é esse que você está falando e que você chamou essa conversa para além dessa questão da autonomia que você muito bem já colocou aí? Vocês estão. Pronto, voltou o som, né? Eu tenho. Então, estão me ouvindo, né? É, eu, como você falou na abertura, Paula, eu tenho uma formação acadêmica original na área da educação, no caso, em nível de graduação, tenho algumas formações em níveis de pós-graduação, né, na área das ciências sociais, e atualmente estou fazendo umas formações também a nível de pós-graduação, né, na área da saúde mental, né, na área da psicologia. Isso para falar em termos de, é, digamos assim, de formais, né? Mas para falar em termos de da construção dos meus processos de autoconstrução que passam por fora, né, da academia, eu eu tenho uma história de militância no movimento anarcopunk, é daí inclusive que eu conheci o Rogério, né? E o Rogério inclusive foi meu orientador de doutorado, né, também. E é, todo esse meu percurso, né, seja informal ou formal, ele aponta sempre para o sentido, sempre apontou para o sentido de pensar o coletivo, né, de pensar o social, né, eh, no movimento anarcopunk, né, se por acaso alguém, algumas pessoas que estão nos acompanhando não conhecem, né, não sabem, né, o movimento anarcopunk é uma vertente do movimento punk, né, que tem várias vertentes, né, que na minha leitura, né, inclusive fiz o meu trabalho de mestrado, né, a respeito desse tema, né, do movimento anarcopunk, né, e na minha leitura acho que pode se definir como a vertente do movimento punk que assumiu claramente o ideário anarquista, né, e portanto é um movimento de contracultura que ou de anticultura, né, dominante, digamos assim, que
que pensa, né, que tem essa orientação para o social, para o coletivo, né, como é o pensamento anarquista, né. E a educação, né, as ciências sociais, então, nem se fala, né, são campos de conhecimento que passam, né, necessariamente pela compreensão dos processos coletivos, né, dos processos sociais. Então, eu tenho essa marca, né, digamos assim, né, de estar voltado para o social, né, para pensar as questões em nível coletivo, né, é, desde muito cedo. E, e aí, é, essa coisa de pensar especificamente a saúde, né, a questão da saúde, é algo um pouco mais recente que começou a surgir na minha vida a partir de dois, digamos assim, acho que dois marcos, né, fundamentais. Um deles foi um processo de depressão, né, eh, um processo longo e que eu decidi enfrentar sem recorrer, né, aos recursos farmacológicos, farmoquímicos, né, por receio, né, de todos os efeitos adversos, né, que se sabe, né, que eles costumam provocar, né, principalmente a dependência, né, e o outro foi o período da pandemia, né, que todos nós, ao qual todos nós estivemos sujeitos, né. Então esses dois marcos me levaram à percepção mais clara, né, de que a questão da saúde é uma das questões mais prementes, né, e fundamentais para o ser humano, né, seja individualmente ou coletivamente, porque uma coisa não está dissociada da outra, né. E não à toa, né, os trabalhadores anarquistas, né, final do século XIX, início do século XX, se debruçaram tanto, né, como o Rogério demonstra aí com a publicação do livro dele, né, não à toa eles se debruçaram tanto sobre essa questão, né. E, e aí, é, dentro desse meu processo recente agora de estar fazendo essas formações, né, em torno da questão da saúde mental, em psicologia, em psicoterapia, né? Eu fui aprofundando, né, essa percepção, né, essa compreensão, né, de que nós temos nessa sociedade em que estamos inseridos, né, esse modelo, né, chamado dito civilizatório aí, né, moderno, pós-moderno, nós temos, na verdade, uma situação de adoecimento, né, muito maior e mais grave do que o que se costuma perceber, né, comumente, né, do que o que se costuma, inclusive, é, tratar, digamos assim, né, publicamente, né, comumente. Nós temos, de fato, né, um modelo eh, de, de organização social onde os problemas de saúde psíquica mesmo, né, são cada vez mais graves e agravados, né? E, e aí a gente pode entrar na questão da discussão, né, sobre essa coisa do que o Rogério falou, tocou na fala dele, né, do modelo dominante, né, vigente de abordagem, né, da questão da saúde, que ainda é assim, né, que é o modelo que é dominado, né,
pelo paradigma farmoquímico, né, da indústria farmacêutica, que isso, né, isso é algo que creio que é sabido, né, é conhecido pela maioria das pessoas, né, em que pese, né, mesmo em que pese o dado de que a indústria, aliás, de que a OMS, por exemplo, né, define saúde como sendo algo que é mais amplo e mais complexo do que a questão puramente fisiológica, né? Mas o que nós vemos na prática é que o que prevalece, né, é o paradigma fisiológico, né, no trato, na lida com as questões da saúde, né? E por que isso prevalece, né? É, porque, né, o que permite a maior difusão, né, digamos assim, dos produtos farmacêuticos, né, da indústria farmacêutica, né? É o que permite uma, um, uma perpetuação, né, da medicalização, né, do paradigma da medicalização, né, da sociedade. E, e então, a gente, enquanto pessoas, né, e pessoas pensantes, né, pessoas que se propõem a não simplesmente reproduzir os paradigmas dominantes, né, mais do que isso, né, pessoas que procuramos fazer a crítica, né, por um viés libertário, né, dos paradigmas dominantes, né. Acho que precisamos começar a pôr em questionamento profundo, né, essa rendição que me parece que é o que ficou demonstrado durante a pandemia, né? Essa rendição do campo libertário, né, do campo anarquista, a esse paradigma, né? Como o Rogério falou no final da frase da fala dele, né, como ele disse no final da fala dele anteriormente, né? A ciência, né, ela não uma construção isenta, né, de todo esse contexto, né, dos interesses de uma sociedade como essa, né, construída em torno, né, do princípio da hierarquização e das relações de poder, né? A ciência não está alheia a isso, né? Pelo contrário, né? A ciência é um instrumento, né, dessas instituições, né, de perpetuação das relações hierárquicas de poder, né? E eu penso que nós precisamos, enquanto libertários, né, enquanto ácratas, né, despertar para o fato de que nós temos caído nessa falácia, né, de que a pandemia deixou isso muito claro, né, volto a dizer, né, para mim deixou muito claro, né, caído nessa falácia de que a ciência é algo, de fato, alheio, né, digamos assim, a esses jogos de poder, né, e, é, e aí temos contribuído para a perpetuação desse modelo, no final das contas, né, da medicalização da saúde, né, da medicalização da sociedade, né, melhor dizendo, né, e com isso temos contribuído para a manutenção de uma das instituições capitalistas mais danosas, né, se é que se pode encontrar, né, algumas das grandes corporações, né, mais danosas que outras, né, porque no fundo elas compõem uma rede, né, de exploração, né,
de todos os níveis, né, das necessidades humanas, né, então, a indústria farmacêutica, chamada Big Pharma, né, é uma das que mais tem se beneficiado, né, atualmente desse modelo, desse paradigma, né, e penso que nessa vertente, né, que eu tenho me direcionado, né, para tentar promover as reflexões a respeito dessa questão da autonomização, né, a construção de condições de autonomização da saúde, né, na nossa sociedade ou fora, né, dessa sociedade, né, pode-se colocar assim também numa perspectiva ácrata, né, passa necessariamente pela necessidade de se construir e de se promover uma crítica radical a esse modelo, né, dito científico. E, na verdade, mais da metade dos laboratórios a grande maioria dos laboratórios de produção de pesquisas em saúde hoje são de propriedade da Big Pharma, né, da grande indústria farmacêutica, né? Então, né, novamente, não são isentos, né, não estão alheios, né, às relações de poder, né, de interesse escusos, né, não declarados, né? Então, acho que passa necessariamente a promoção de um pensamento, né, de construção de autonomia em saúde, passa necessariamente pela promoção da crítica, né, a essa ideia de ciência e de medicalização e do complexo farmoquímico. Então, acho que é desse lugar que a gente precisa também se colocar, né? De voltar, talvez, a fazer essa crítica, esse olhar, né? A gente ouviu muito durante a pandemia que não podia criticar, né? Qualquer dúvida que se levantasse com relação a essa vacina que saiu em tempo recorde, parece que era um problema, né? A gente era logo posicionado em alguma caixinha de acordo com a crítica que a gente fizesse, ou com o questionamento, ou com simplesmente a dúvida. E aí me lembra até grandes filósofos, né, que falam sempre em questionar, né? A gente entende por que a filosofia não está sendo amparada, né, nesse século, né? Porque que eles querem excluir a filosofia, porque questionar é um problema, né? E aí, nesse sentido, Rogério, você fez esse apanhado, e nesse apanhado entram temas como alcoolismo, tabagismo, entre outros, tuberculose, né? E tudo que diz respeito à sociedade, né? Que me lembra também uma frase do Krishnamurti, né? Que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade tão doente, né? E aí, o que te trouxe esse apanhado de coisas numa época que você estava vivendo, né? Parece que você fez esse aglutinado na época da pandemia, né? O que te trouxe, né? E aí esse lugar de fala, né? Que é além do professor de antropologia, de sociologia, enfim, como ser humano, o que causou assim em você? Eu estou aqui tentando trazer alguma coisa para a gente falar aí, porque parece que o assunto ficou um pouco esgotado, mas agora eu queria ouvir de você isso, né? O que esse livro pode trazer também para as pessoas, não só os anarquistas, né, que se interessam pelo compilado, que é um presente, né, que você está dando para todos nós, mas o que você pode falar assim para acrescentar e a gente dar uma fechada nessa ideia sobre saúde, sobre usurpação? Sim, sim. Não, é ótimo isso aí que você coloca, porque, Paula, né, nos leva a pensar algo que é desconversado, né, sobre o nosso ponto de vista, de onde nós falamos, né? Então, geralmente se naturaliza a visão, a perspectiva dos endinheirados, né, dos ricaços e poderosos, né? Por exemplo, quando se fala da história do Brasil, né, se divide em período colonial, monarquia, império, república, né, república velha, república, a era Vargas e por aí vai. Essa é uma perspectiva triunfalista, por sinal, né, dos endinheirados.
né? Eu não me situo aí, né? Eu me situo ao lado dos setores populares, me situo assim biograficamente, sentimentalmente, intelectualmente, afetivamente, totalmente nos setores populares, o que significa dizer ligado à sociedade. Pronto, popular também é uma palavrinha que precisaria ser pensada, sabe? Porque no caso do Brasil, a gente está falando de sociedades indígenas, né, quilombolas, estão fazendo que foi diminuído, né, o peso do que quando a gente pensa sobre as sociedades indígenas, por exemplo, quando a gente coloca popular, né, é uma abstração muito conveniente, né, para se estabelecer a perspectiva triunfalista dos setores populares. Então, de onde eu me situo aí. Não acompanho essa visão triunfalista, entusiasmada, com dentro das instituições, não acompanho de jeito nenhum, porque a partir do ponto de vista dos setores populares, todas, todas as formas de governo sempre tiveram o mesmo trato, né? Mais ou menos intensamente, mas o chicote sempre foi o padrão e continua a ser, não mudou, né? Então eu me situo nesse ponto, né? E quando eu, por um acaso, me voltei para estudar e pesquisar os escritos, né, dos anarquistas do começo do século passado, até meados do século passado, né? Enfim, isso daria outra conversa, né? Mas efetivamente, né, me descortinou pela frente, né, uma outra maneira de se colocar na existência, né? E já construindo a solidariedade, a ajuda mútua, fazendo sem esperar, né, medidas do Estado-providência, combatendo o clericalismo, né, problematizando as formas preconceituosas de vida, e tudo isso veio dos anarquistas, cara. E eu digo isso com muita força sem. Porque não se espere isso de um marxista e de um liberal, não. Né? Então, todo mundo sempre fala de um ponto de vista, né? Quem se esconde na teoria lança mão mesmo de um recurso, né, bastante de um ardil, né, para mascarar o seu viés, né? Então, meu ponto de vista é esse, Paulo, é a partir disso aí. Acho que, né, as ideias de uma convivência generosa que hoje, né, atravessa os segmentos sociais, como respeito à diversidade, respeito à mulher, à criança, às pessoas, independente de sua pele, o modo de pensamento, político, ideológico, filosófico. Quem pensou isso e quem colocou isso com muita força foram os anarquistas e, sabe, não é algo natural. A sociedade brasileira era terrivelmente cristã, ou seja, medieval, ali, na virada do século XIX para o XX, né? Quem deslocou foram os trabalhadores anarquistas. E essas ideias que a gente tem hoje como algo que orienta a nossa relação com o outro, né? Veio daí, né? E que foi apagado intencionalmente, né? Por quê? Porque é perigoso. Né? Então, retomar, redescobrir essas contribuições deixadas nos documentos, né? Em jornais, livros, revistas, eu acho que é a condição para a gente se desvencilhar dessa pandemência coletiva, né, que todos foram levados, né, e uma maneira de enfrentar as mistificações ideológicas, o obscurantismo político e religioso. Eu não vejo outra maneira, não. Né? Eu não sei se respondi, Paulo, assim. Eu tentei deixar bem claro assim de onde, né? Eu falo a minha perspectiva, que eu